Olá, bom dia, meus nobres alunos do nono ano. Vamos mais um vídeo de Química, aula de Química. Continuando falando do capítulo 2. Lembra que eu falei para vocês? Capítulo 2, ele é muito extenso, ele é muito conceitual, então tu precisa ler muito, entender, interpretar muito bem. Então nós vamos fazer esse capítulo 2 com muita calma, lendo cada tópico, entendendo cada tópico, exemplificando cada tópico desse para ficar muito claro para vocês. Beleza? Sem pressa. Muito bem. Calor hoje, né? Como é que tá aí? Sol? Quente? Qual é a temperatura que está hoje aí fora? Se você estiver olhando pela janela, tu vai ver que o sol tá legal, tá bonito. A temperatura tá quente. Né? Mas você sabe que vai ter gente que vai falar que não está quente, que não está com calor, que está sentindo até fresquinho, que a temperatura está tranquila. Tem gente que vai falar que está com calor, que a temperatura está alta, estou sentindo calor. Percebeu que pode mudar, dependendo das pessoas, de como ela observa, de como ela sente? É sobre isso que nós vamos falar agora. Essa videoaula nossa vai falar exatamente sobre esse conceito, que a gente chama de temperatura. Qual a sua temperatura agora? Aí tu vai falar, eu devo estar com uns 28 graus, 29 graus. Percebeu? E o que é isso? Sei lá, cara, é temperatura. Tá, mas o que é temperatura? Calma, só estou provocando vocês. É sobre isso que nós vamos falar agora. Meus nobres, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Vou repetir. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Não entendi nada, careca. Sem problema. Lembra que eu falo a você? Quando você não entende uma frase, fragmenta ela, busca um significado, substitua, busca um sinônimo, que o entendimento começa a melhorar. Temperatura é o grau. Para pensar. Grau, o que quer dizer grau? Quantidade, um valor qualquer. Te dá uma ideia de números, né? De valores. Beleza, já entendi essa parte. Graus, valores, números. Agitação quer dizer o quê? Movimento. Não é isso? Agitado? Lembra que nós vimos estudando movimento? Movimento é mudança de posição com referencial. Lembra? Aula de física? Beleza, olha só. Vou precisar da ajuda da física para entender aqui. Agitação, movimento. Você quer ver um exemplo de agitação? Observe esse líquido, água. Como é que ela está aqui dentro? O que seria agitação? Isso é agitação. Isso é agitação. Vamos imaginar que essa água esteja bem gelada. Acabei de pegá-la, está bem gelada. O que você acha que acontece se eu ficar agitando essa água aqui? Uns 4 minutos agitando ela. O que você acha que vai acontecer com a água? Ela estava geladinha. O que você acha que vai acontecer com ela? Ela vai ficar mais gelada ou vai esquentar? Faça isso. Faça isso. Me fala. Mas eu posso te adiantar. Você já tem a resposta, você sabe. Em algum momento já fez isso. Você vai perceber que ela esquentou. Estava geladinha. Isso, geladinha. Agitei alguns minutos, agitando, né, com bastante intensidade. Eu percebo que ela esquentou. Por que ela esquentou? Alguém deu fogo para ela? Não. Lembra no vídeo que eu falei, os primeiros vídeos sobre energia? Todo o corpo tem energia. Então, no momento que eu estou agitando ela, eu estou transferindo para ela energia. Energia, calor. Calor, esquenta. O que aconteceu com a temperatura? Aumentou. Então, temperatura é isso. Grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitação essas moléculas tiverem, esse grau vai ser maior, ou seja, a temperatura vai ser alta. Quanto menos agitação essas moléculas tiverem, esse grau vai ser menor, temperatura baixa. Isso é temperatura.
Simples. Então, voltando. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitada, maior temperatura. Quanto menos agitada, menor temperatura. Agora, tu quer ver uma coisa? Me dá um exemplo. Como é que você está sentindo o teu corpo? Está com muito calor ou pouco calor? Tu quer ver ele aumentar a temperatura? Se você for agora no teu condomínio, na tua casa ali, no quintal da tua casa, vai lá, dá 5 voltas correndo. Né? 5 voltas. Se tem escada, sobe e desce a escada 4 vezes, rapidamente. Vai ali na área, dá 5 voltas na área. Sobe rapidamente e fala comigo. E aí, como é que tá agora? Tá com calor ou tá com mais fresquinho? Cara, agora esquentou. É claro. O que tu fez? Para receber esse calor todo, aumentou a temperatura do teu corpo. Qual foi o processo que tu teve para aumento de temperatura? Grau de agitação das moléculas. Tu quer ver como é que tu fez isso? Quando tu começa a correr, entrar em movimento, essas moléculas acompanham esse movimento. Ela aumenta essa agitação. Teu sangue vai fluir mais rapidamente. Precisa oxigenar mais teu cérebro. Então esse fluxo sanguíneo, por exemplo, aumenta a velocidade. Olha, agitação. E quanto maior a agitação, maior a temperatura. Tu fica com mais calor. Percebeu? Aí o que tu faz para diminuir a temperatura? Fica em repouso, senta um pouquinho, descansa aí, relaxa. Daqui a pouco tu vai ver que aquele calor todo começa a ficar mais fresquinho. O que tu fez? Diminuiu a agitação molecular do teu corpo. Ele vai diminuindo, a temperatura vai baixando. Então isso é temperatura. Agitação molecular. Muito agitado, temperatura alta. Pouco agitado, temperatura baixa. Faça assim. Um outro exemplo. Vamos colocar água no fogo, fazer um cafezinho. Está quase na hora do cafezinho? Bom cafezinho, né? Fortalece a amizade. Então vamos lá. Coloca a água no fogo, liga o fogo. E aí, eu falo para você, coloca a mão lá dentro. Tu, qual é, professor? Fala, pode colocar. Por quê? Ainda não está quente. Tu acabou de colocar no fogo. Por que não está quente? As moléculas não estão agitadas. Temperatura é o grau de agitação molecular. Olha a água lá, as moléculas estão como? Estão baixinhas ainda, estão lá embaixo, não estão agitadas. Como é que tu percebe isso? Quando ela começar a receber uma quantidade maior de calor através do fogo, você vai perceber lá no fundo da panela algumas bolinhas aparecendo. Moléculas de água. Aquelas bolinhas. E ela começa a entrar em agitação, ou seja, tu vê uma bolinha que está lá no fundo, ela toim, sobe. Daqui a pouco a outra que está lá no fundo, ela toim, sobe. Aí a vizinha dela que estava lá no fundo olha assim para ela, pô, o que tu está fazendo aí em cima? Ela, pum, vou contigo, sobe. Aí a outra fala, pô, já que é para fortalecer a amizade, estamos juntos. Ela sobe também. Aí aquelas moléculas que você via lá no fundo da panela, ela começa a subir. Né? Tirar uma onda lá em cima. Só que quando chega lá em cima, ela olha, cara, aqui não tá legal, vamos descer. Aí desce uma, aí a outra fala, pô, já é, vou contigo. A outra, vem também. Aí desce todo mundo. Mas bate lá embaixo, aí a outra fala, moço, se tu ver, eu vou subir, sobe. Aí a outra, lá em cima fala o quê? Se tu subir, eu vou descer. Tá. Perceba que esse movimento começa a aparecer. Tu vê moléculas subindo, tu vê moléculas descendo. A água começa a esquentar. Por quê? Olha a agitação molecular, está começando a surgir ali. Mas espera mais um pouco, observa. Você vai ver que essas moléculas, o que acontece com elas? Começam a subir mais rapidamente. E a outra a descer mais rapidamente. Esse fluxo aumenta essa intensidade de subir e descer rápido. Olha, agitação molecular, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Agitação molecular alta, temperatura alta. O que acontece com a água? Esquentou. Faz o café que tá bom. Percebeu? Exemplo simples. Então você percebe isso no seu dia a dia. Então temperatura é isso. São agitação molecular dessa substância. Então quanto mais agitada, maior a temperatura. Quanto menos agitada, menor a temperatura. Ficou claro? Só para fortalecer a amizade. Nós vimos massa, nós vimos volume, agora estamos vendo temperatura. É uma grandeza.
Portanto, para você mensurar ela, tu precisa de uma unidade de medida. Lembra da massa? Unidade de medida de massa. Tonelada, quilogramas, gramas, miligramas. Unidade de medida de volume. Metros cúbicos, litros, mililitros. Pelo mesmo processo anteriores, eu preciso também adotar uma unidade de medida para temperatura. Qual é a mais usada? Quando você vai mensurar a temperatura corporal do teu corpo, bota o termômetro aqui, qual é a leitura que tu tem lá? Por exemplo, 28... O quê? Eu te ajudo. 28 graus Celsius. Olha o grau, lembra o conceito do grau? Ideia de quantidade? Celsius é o nome do cara lá que descobriu essa que a gente chama de escala termométrica. A gente vai ver isso na frente. Escala termométrica. Então Celsius é em homenagem a ele que descobriu isso, como medir essa quantidade de temperatura que o corpo tem. Essa variação de temperatura. Então a gente usa grau Celsius. Mas só tem ela? Você só usa para medir massa quilogramas? Você só usa para medir volume metros cúbicos? Lembra que eu falei que tem outras? Aqui é a mesma coisa. Celsius, grau Celsius, é uma das unidades de medida para a temperatura. Temos outras. Temos Kelvin, por exemplo, que é um outro cara que elaborou um outro tipo de escala. Temos Fahrenheit, que é outro cara que elaborou outro tipo de escala. Tá? Mas o mais usado no nosso dia a dia é o Celsius. Então o livro te dá essa ideia. Ele fala de grau Celsius. Ele até fala de Fahrenheit, fala do Kelvin. Mas o mais usual no nosso cotidiano, a gente usa grau Celsius. Por exemplo, a temperatura hoje lá fora deve estar em torno de 33 graus Celsius. À noite, temperatura baixa. Deve chegar aí em 28 graus Celsius. Percebeu? A gente vai mensurar a temperatura utilizando esse conceito de unidade, grau Celsius. Claro para vocês? Tranquilos? Espero que vocês tenham entendido. Foi mais um vídeo da aula de Química. Volto a lembrar, é importante vocês fazerem essa leitura com muita calma. Tá? Procure interpretar bem. E a cada texto, para pensar, elabora para vocês mesmos um exemplo. Elabora um exemplo do teu dia a dia. Eu sei que vocês são capazes disso. E são coisas do teu dia a dia. Lembra que eu falei de física? Nos primeiros dias de aula de física eu falei para vocês? Tu não precisa estudar física, tu já sabe. Tu desenvolve física no dia a dia. A química é a mesma coisa. Você desenvolve a química no teu dia a dia. Aí tu fala, pô, cara, então qual é? Então por que eu venho para a escola se eu sei? Calma. Aqui na nossa sala de aula, nós vamos discutir o que você entendeu, o que eu entendi, o que o colega entendeu, vamos juntar. Vamos compartilhar esses conhecimentos, esses entendimentos. Para isso que a escola é legal. É um local onde nós vamos compartilhar os nossos entendimentos, as nossas dúvidas. E o que a gente acha que entendeu. Antoine de Lavoisier falou, de tudo que aprendi, nada sei. Olha que coisa profunda, cara. De tudo que aprendi, nada sei. Então, cara, você sabe. O colega do lado sabe. Eu também sei um pouquinho. Então, nós vamos se unir, né, nesse momento, nesse ambiente chamado aula, escola, e vamos compartilhar esses saberes. Então, a cada dia que vai passando, a cada aula que nós vamos participando, nós vamos aprendendo sempre um pouquinho mais. Aí te falo, quando é que vai acabar de aprender? Não vai. Porque você tem infinitos conceitos, infinitas inquisições suas, né? Questionamentos, sempre terá. E para cada questionamento é um aprendizado. Perfeito, queridos? Obrigado. Um bom dia para vocês, né? E ótimos estudos. E falo para vocês o quê? Irrita pela facilidade. Grande abraço.